Ou seja, nunca deixe de orar. Um pouquinho mais tarde, acho que no versículo 19 a palavra fala assim: nunca apague o Espírito. Está vendo algumas simbologias lá atrás que se concretizam lá na frente? Porém, entendeu? Vamos voltar, no entanto, lá no poste, que ele é feito de madeira, mas é revestido de ouro. Querido, eu entendo que esta simbologia do poste, ainda mais quando ela aponta lá em Apocalipse, falando que as colunas do templo seriam os apóstolos, né? Ou seja, seria gente. Eu entendo que esse texto lá em Êxodo, ele está apontando para pessoas. E ele está falando do desejo que o Senhor tem a nosso respeito, do desejo que da forma que nós nos coloquemos, conforme o desejo do Senhor. A palavra está falando lá no Antigo Testamento, madeira tem que ser revestida de ouro. Ou seja, gente precisa ser revestida da glória de Deus. Pessoa precisa ser revestida do poder de Deus. Eu e você somos madeiras e precisamos estar revestidos de ouro. Amém? Você entende isso dessa forma? Então, querido, eu entendo que quando nós partimos dessa verdade, olhando para algumas simbologias, olhando para essas realidades, a nossa resistência ao sobrenatural, porque o ouro ao nosso redor nós não vamos ver, a presença de Deus ao nosso redor nós não vamos ver, mas existem promessas que falam a respeito disso. Quando nós partimos do princípio que nós somos cooperadores de Deus no sobrenatural, nós estamos então nos colocando numa posição na qual o Senhor pode nos usar e governar sobre as nossas vidas. Agora, a resistência à verdade do sobrenatural, que, como eu disse, é um reino tão real quanto este, ou mais real do que este, quem sabe? Quando nós nos blindamos para este relacionamento com o sobrenatural, a palavra está dizendo, nós estamos vivendo uma atmosfera de autossuficiência. E pelo fato de dizermos, nós vemos, ou seja, eu sei, eu posso, eu sou completo, nós nos colocamos numa condição de pecado. Finalzinho do texto que nós lemos, ele vai conotar isso, né? Quando nós declaramos a nossa autossuficiência, nós estamos falando que Deus está errado. Nós estamos falando que Deus não precisa reinar na sua vida. Nós estamos falando que Jesus errou num dos tópicos da sua primeira pregação, que foi o Sermão do Monte, quando ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não, esse tópico está errado, risca ele, porque na minha vida não precisa. Isso daqui é para o outro, isso é para o fraco, isso é para o novo na fé, isso não é para mim. Querido, isso é para nós. Reino de Deus em primeiro lugar, reino de Deus como nossa prioridade, como prioridade da nossa vida. Vivermos na nossa limitação, somos madeira, mas vivermos revestidos de ouro, do poder e da glória do Senhor. Jesus nos ensina que a nossa resistência ao sobrenatural é pecado. E eu falo aqui, querido, da resistência voluntária, daqueles, por exemplo, daqueles fariseus que ficaram lá no lugar de reunião, expulsaram o ceguinho e mudaram de assunto logo. Como também da resistência involuntária, aqueles fariseus que foram junto com o ceguinho porque queriam, estavam curiosos para ver o que estava acontecendo. Nós podemos resistir ao sobrenatural dessas duas formas, de forma voluntária ou de forma involuntária. Mas o que o Senhor deseja falar comigo, com você nessa noite, é a respeito do como vencer isso. Como vencer essa resistência ao sobrenatural que nos coloca numa condição de pecado, numa condição de limitação, e uma limitação contínua, uma limitação que não termina. É disso que eu quero falar com você nessa noite. Em primeiro lugar, eu creio que, falando, né, de forma sistemática conforme o texto, eu creio que a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a nossa condição. Os primeiros 3 versículos do texto diz que quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Querido, por que eu entendo que o primeiro ponto que nós precisamos passar é o do reconhecimento da nossa condição? Para pensar, os discípulos, eles tiveram uma visão distorcida da situação. Eles atrelaram a situação daquele homem a pecado. Eles tiveram uma visão muito antiga, muito do Antigo Testamento, de atrelar aquela situação que aquele jovem estava passando com alguma maldição, por alguma coisa, como pagamento de alguma coisa que ele havia feito. E eles perguntam para Jesus, Jesus, afinal de contas, o fato dele ser cego, o fato dele nascer com essa dependência, com essa necessidade, isso é por conta do pecado dele ou por conta do pecado de alguém que veio antes? E Jesus fala, nem A e nem B, nenhuma e nem outra. Na verdade, a condição dele é para que nele se manifeste a glória de Deus. Querido, eu olho para esse texto, eu olho para essa fala de Cristo Jesus e penso assim, quanta cegueira a gente carrega no nosso coração. Quantas expressões de dependência, quantos pontos para serem tratados e para serem curados,
quantas raízes de pecado que precisam ser arrancadas da nossa vida, quantas raízes de rancor, de amargura, quantas raízes de carne precisam ser arrancadas da nossa vida. E amado, eu olho para esse texto e eu penso assim, esse texto não é para aquele cego, essa verdade é para mim, essa verdade é para mim, é para a igreja que eu pastoreio, essa verdade é para toda a humanidade. Nós vivemos uma condição que é proporcional, ou que deve proporcionar, melhor dizendo, a manifestação da glória de Deus. Você pode dizer amém para isso? Deus tem essa expectativa de olhar para nós e falar assim: ali existe um campo para a manifestação da minha glória. Deus tem essa expectativa de olhar para você, meu amado, minha amada, e falar assim: ali existe a possibilidade de eu manifestar a minha glória. Ali existe a possibilidade de eu fazer algo novo, de eu arrancar estas raízes daquilo que não vale a pena ter, daquilo que não presta ter, daquilo que é necessário ser mudado, daquilo que é necessário ser transformado. Ou é só o cego que tem dependência? Os fariseus achavam que não tinha dependência, que não tinham dependência de nada, que estavam completos e que não eram cegos, que não tinham, que eram autossuficientes, melhor dizendo. E a partir do momento que eles confrontam essa fala com Jesus, Jesus fala: vocês permanecem em pecado. Vocês estão em pecado ainda, não tem jeito. Agora, quando nós entendemos que os necessitados somos nós, quando nós entendemos que quem precisa do toque do Senhor, da cura do Senhor, às vezes a gente se contenta com perdão. Deixa eu conceituar aqui perdão e cura, libertação. Às vezes a gente não entende. O que é cura e libertação, pastor? Querido, perdão, vamos partir do perdão, que é algo mais fácil. Perdão é quando você já foi regenerado, já saiu de uma natureza pecaminosa, né? Deus já mudou a tua vida, Deus já transformou a tua vida, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas de vez em quando você dá uma escorregada, né? Não de forma intencional, nem de forma contínua, é reincidente. Isso é pecado, e para pecado vem perdão. Para pecado a palavra nos orienta a buscar perdão. Agora, muitas vezes a gente fica pedindo perdão para algo que é muito mais profundo e que nós precisamos ser curados e libertos. Muitas vezes nós estamos pedindo perdão para algo que está enraizado na nossa vida, quem sabe há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas, e ficamos pedindo perdão, mas sempre reincidimos no mesmo erro, no mesmo pecado, sempre reincidimos da mesma forma. Querido, a cura e a libertação, ela é uma necessidade daqueles que permitiram que lá no passado alguma porta se abrisse, alguma porta espiritual se abrisse, de modo que nós passássemos a dar legalidade para o diabo em alguma área da nossa vida, e não conseguimos nos libertar, não conseguimos vencer, não conseguimos, por mais que a gente vá crescendo e vá vivendo alguns ambientes de palavra, alguns ambientes de santificação, uma atmosfera, quem sabe às vezes até mesmo de crescimento, naquele campo nós não somos libertos. Isso é passivo de libertação, não é nem questão de pedir perdão, porque sempre nós vamos reincidir no mesmo problema, no mesmo pecado. Sempre nós vamos reincidir no mesmo campo. Querido, deixa eu dizer um negócio para você: se existe um campo da tua vida que é reincidente, teu problema não é, a tua necessidade não é necessidade de perdão, é necessidade de cura, necessidade de libertação, necessidade de fechar portas que estão abertas, quem sabe lá de um passado, às vezes portas que você sabe que estão abertas, às vezes portas que você nem imagina que estão abertas, mas que estão te levando a reincidir muitas vezes. O que o Senhor está dizendo aqui nesse texto para mim e para você? Que eu e você somos os dependentes, que eu e você somos estes que precisam ser curados, ser libertos, ser perdoados, para se reaproximar para nos reaproximarmos do Senhor, para tomarmos mais uma vez a nossa porção de herança naquilo que diz respeito a relacionamento com Deus, a vivência ao lado do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer a nossa condição. Sabe qual que é a tua condição? A tua condição é a condição de um terreno no qual a glória do Senhor pode se manifestar. Você pode dizer amém, querido? Essa é a tua condição, mas o reconhecer disso precisa passar em primeiro lugar pelo reconhecer de que você é dependente, senão a glória de Deus não vai se manifestar. Ai Deus, eu quero a tua glória, mas eu não coloco a minha vida a serviço do reino de Deus. Deus, eu quero o teu poder, eu quero os dons do Espírito, a palavra manda buscar, então eu quero, mas a minha vida não está sendo governada pelo Senhor. Amado, a sua condição, ela só é reconhecida, a sua condição de um terreno fértil para a manifestação da glória de Deus, ela só é reconhecida de forma real, quando você reconhece também a tua necessidade de ser governado por Deus.
de ser reinado por Deus, de Deus tomar a tua vida nas mãos dele, de Deus curar a tua vida daquilo que ficou pendurado desde o passado, de Deus libertar a tua vida das portas que ficaram abertas, de Deus te perdoar daquilo que porventura você tenha cometido hoje contra alguém, ou contra o próprio Deus. O reconhecimento de que nós precisamos ser governados por Ele é também o reconhecimento de que a nossa vida é um terreno fértil para a manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar, eu quero falar contigo a respeito do versículo 6. Versículo 6 ele diz: tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. Nós precisamos aprender, essa é a segunda informação que eu quero deixar para você. Nós precisamos aprender a passar pelos processos que nós não esperamos para alcançar os fins que nós esperamos. Terça-feira passada eu falei um pouquinho a respeito disso na reunião de oração. O nosso grande problema, quando nós tomamos o reino das nossas vidas da mão de Deus, é que quando nós estamos passando por algum processo, por algum contexto que esteja nos conduzindo para o cumprimento de uma promessa, se esse processo, se esse contexto não está em conformidade com aquilo que nós imaginamos ou idealizamos, a gente acha que Deus está errado, ou que Deus não está fazendo. Querido, eu quero lembrar você que Deus não tem necessidade nenhuma da tua opinião. Deus não tem necessidade nenhuma de que eu e você venhamos a ensinar para Ele o que fazer. Deus é Deus. Nós começamos o louvor declarando que nós somos barro, ou seja, quem dá o formato é Ele. A palavra diz, né? Eu disse que Deus não tem necessidade da tua opinião, porque a palavra fala isso. A palavra diz: não pode o barro dizer ao oleiro, molde-me dessa forma. O barro não dá ordem no oleiro, querido. Nós precisamos aprender a tomar a forma. Agora o que acontece é que muitas vezes a gente pede para Deus uma determinada coisa, e nós acabamos determinando para Deus qual é o processo. O processo não é problema teu. Deus prometeu que agiria em nosso favor. Na tua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, existe uma ordem de Deus a Moisés, na qual o Senhor diz o seguinte: eu pelejarei por vós, e vós ficareis em silêncio. Ou dependendo da tradução, se for uma tradução mais dura como a minha, e vós vos calareis. O que Deus está falando aqui? Cala a boca que eu estou agindo. É mais ou menos por aqui. Deus está falando: olha, fica quietinho, deixa eu trabalhar. Fica tranquilo, deixa eu trabalhar. Eu estou agindo em teu favor. Agora, quando nós esquecemos da verdade de que Deus está trabalhando em nosso favor, de que Deus tem promessa de que Ele trabalha em nosso favor, querido, nós começamos a questionar os meios. Porque muitas vezes o nosso objetivo é chegar lá, mas Deus muitas vezes pode nos levar a dar uma volta tremenda, e a gente para pensar: mas o meu objetivo é aquele, por que eu estou indo para cá? O meio não é problema teu. O processo não é problema teu. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns processos. Eu quero relembrar você. Por exemplo, o profeta Isaías. Deus falou para Isaías: você vai ser meu profeta. Isaías falou: beleza. Você vai falar no meio de reis. Isaías falou: maravilha. Você vai morar num palácio. Isaías falou: uhul. E Deus falou: só que para começar isso tudo, você vai arrancar a sua roupa e vai andar 3 anos pelado. Que se Deus falasse uma loucura dessa para você, o que você ia falar? Arreda-te, Satanás, porque não tem parte contigo. E Deus fala isso para Isaías: começar o teu ministério dessa forma, Isaías. Tira a roupa, coisa mais estranha do mundo. Tira a roupa e sai andando pelado por aí, declarando que assim como você está mostrando as suas vergonhas, Israel vai ser envergonhado. E realmente Isaías, quando ele começa a sua profecia, ele começa a sua profecia num período chamado pré-exílico. Logo depois da primeira fase, capítulo 1 até o capítulo 39 do livro de Isaías, começa o exílio da Babilônia. Aí o povo é envergonhado, o povo volta a ser escravo, fica 70 anos na condição de escravo. Mas Deus deu essa ordem maluca para Isaías. Você já pensou se Isaías fosse questionar o processo? Um livro de 66 capítulos não teria 5. Teria história para contar. Pelo menos esse bloco dos primeiros 39 capítulos, ele seria desautorizado por conta de um ato, no qual o profeta falou: não, Deus, essa não, essa praia é para outra. Pede para qualquer outro doido aí, tem um monte de doido por aí, pede para um doido, não pede para mim, né? Mas Isaías resolveu fazer aquilo que Deus estava mandando. Você quer ver um outro processo, um tanto quanto estranho? A palavra fala, querido, de 2 Reis capítulo 4, a respeito de Eliseu ressuscitando um jovem, um garoto que era filho de uma sunamita.
Diz a palavra que aquele garoto ficou com a dor de cabeça tremenda, reclamou dessa dor de cabeça. Eliseu já tinha ido embora da casa dessa família. Aquela mãe pegou aquele menino, se assentou, colocou, diz a palavra, o menino sobre os seus joelhos e passou o dia com o menino no colo, para ver se o menino melhorava. Só que o menino não melhorava. Aí a palavra diz que o menino morreu. Sabe-se lá o que tinha acontecido, que se manifestou em forma de dor de cabeça. Que a palavra fala que o menino morreu. Diz a palavra que a mãe, com todo cuidado, subiu ao quarto no segundo andar, colocou o menino na cama e mandou que chamassem Eliseu. Eliseu já estava em viagem, mandou que chamassem o profeta. E disseram para o profeta: a mulher manda que você volte urgentemente. E Eliseu voltou e perguntou para ela: o que aconteceu? Ela falou: o cadáver do meu filho está na cama, lá no segundo andar. E diz a palavra que Eliseu subiu aquele quarto, olhou para aquele menino e começou um processo um tanto quanto estranho. Diz a palavra que ele deitou o seu peito sobre o peito do menino, abriu as suas mãos e juntou as suas mãos junto com as mãos do menino. Devia ser cama de casal box, né? Porque cabia o menino de mão aberta. E colocou o seu nariz sobre o nariz do menino, a boca sobre a boca do menino. E não aconteceu nada. Aí Eliseu ficou angustiado. Eu imagino que ele ficou angustiado. E diz a palavra que ele se levantou e começou a andar pelo quarto. Eu imagino que ele começou a andar pelo quarto falando: ah, Deus, o Senhor mandou buscar lá, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E ele andando naquele quarto para lá e para cá. E diz a palavra que mais uma vez ele fez aquilo. Deitou com o seu peito sobre o peito do menino, colocou a sua mão junto com a mão do menino, seu nariz junto com o nariz do menino, sua boca junto com a boca do menino. Diz que o menino espirrou 7 vezes. Olha que processo mais maluco, não bastasse tudo isso, aí o menino começou a até 7 vezes. E diz a palavra que o menino levantou, não sentia mais dor e estava mais uma vez vivo. Eliseu não questionou o processo. Deus falou para ele: deita em cima desse menino, bota a mão aqui, bota a mão lá, coloca o seu nariz junto com o nariz dele, coloca a sua boca perto da boca dele. E o menino começa a espirrar na cara de Eliseu. Você quer ver um outro processo estranho? Segundo Reis capítulo 5, capítulo seguinte, Eliseu já estava lá na sua casa. Aí de repente o general dos exércitos da Síria, um cara chamado Naamã, que sofria de lepra, chega até Eliseu e fala assim, chega até Geazi, porque ele nem consegue chegar até Eliseu, fala assim: eu tenho lepra, eu quero ser curado. E aí Geazi entra lá dentro da casa do profeta. Quando ele sai para fora, ele fala assim: olha, o meu mestre falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã fica meio bravo: esse rio é todo sujo, esse rio é todo podre. Aí alguns dos soldados de Naamã chegam para ele e falam assim: se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Isso daí é fácil, isso daí o senhor tira de letra, vai lá e mergulha logo de uma vez por todas. Naamã fala: verdade, né? Vamos nessa. E Naamã entra naquela água, mergulha a primeira, mergulha a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, olha no seu corpo coberto de lepra ainda, mas na hora que ele mergulha a 7ª vez, ele olha para o seu corpo e a palavra diz que a sua pele passa a ser como a pele de uma criança. São processos, queridos, que Deus usa para alcançar a finalidade. A finalidade daquela mãe, daquela sunamita, era que seu filho estivesse ressurreto, não importa como, se o homem deitou em cima dele, se o menino espirrou 7 vezes. A finalidade de Naamã era ser curado da sua lepra. A finalidade de Isaías, melhor dizendo, era transmitir a palavra de Deus àquele povo. Os meios que Deus vai usar é problema de Deus. Não é minha ou tua posição, não é minha ou tua condição. Questionar para Deus qual é o meio que Ele vai usar. Esse é o segundo ponto que eu quero tocar com você. Essa é a segunda coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que o processo não é nosso, mas que Deus prometeu que vai pelejar em nosso favor para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos. Em terceiro e último lugar, eu quero falar contigo que é necessário nós compreendermos a interação entre Deus e o ser humano. E aqui existe uma verdade muito grande que eu quero deixar para você. Existe algo, melhor dizendo, que Deus nunca vai fazer. Ah, pastor, isso é blasfêmia, porque Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Querido, eu continuo sustentando essa fala. Existe algo que Deus não vai fazer, que Deus nunca vai fazer. E sabe o que Ele não vai fazer? O que você precisa fazer. Deus nunca vai fazer o que você precisa fazer. Deus nunca vai atravessar o teu campo. Deus nunca vai tentar contender com você. Todas as nossas conquistas em Deus, elas são resultado da nossa busca. Aliás, dá uma olhadinha no versículo 7. Versículo 7 ele diz assim, ó. O Senhor Jesus diz para o cego, aqui ainda ele estava cego: vai e lava-te no campo de Siloé. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ele só voltou vendo. A ida até o tanque de Siloé foi a ida de um cego.
trombando daqui, tropeçando dali. Quem sabe errou o tanque, chegou no outro tanque. Mas a ida até o tanque foi a ida de um cego. Queridos, todas as nossas conquistas no Senhor são resultados de busca. Tudo aquilo que nós conquistamos em Deus é resultado da nossa disposição em buscá-lo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a palavra fala que a Deus pertence o nosso querer como o efetuar. Para que Deus opera no nosso querer? Para que Deus age no nosso querer? É para nós aprendermos a buscar o que Ele tem de melhor para nós. É para que a nossa busca seja uma busca condicionada à vontade de Deus. Se Deus opera no nosso querer, é para que nós aprendamos isso, a buscar aquilo que Deus espera por cada um de nós. Você quer ver como os resultados que nós alcançamos são fruto de busca? Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo cai no dia do Pentecostes. Quando? Quando todos os discípulos estavam reunidos, já fazia 10 dias no mesmo lugar, buscando ao Senhor. Você quer ver, por exemplo, como Pedro é livre da prisão? A palavra diz que Pedro só foi livre da prisão quando a igreja inteira estava buscando ao Senhor, quando a igreja inteira estava em oração. E quando Ananias recebe a direção para ir pregar a palavra para um tal de Saulo, quando ele estava orando e buscando ao Senhor. E Saulo também, lá do outro lado, diz a palavra que estava orando, fazia 3 dias, e buscando ao Senhor. E quando Paulo e Barnabé são enviados pelo presbitério da igreja em Antioquia para a chamada primeira viagem missionária de Paulo, que na verdade nem Paulo era o ícone dessa história, era Barnabé, que era o crente há mais tempo, que era o cara que estava tomando conta de Paulo. Mas quando isso acontece em Atos 13? Quando o presbitério da igreja em Antioquia, junto com Paulo, junto com Barnabé, estava orando, o Espírito Santo vem e orienta eles a fazerem essas coisas. E quando Pedro tem uma visão em cima do telhado, Pedro estava lá orando, meio-dia, com fome, e de repente ele vê um lençol descendo do céu com toda sorte de alimento, de carne, e a voz do Senhor dizendo: aquilo que o Senhor purificou, não consideres impuro. Quando Pedro estava buscando ao Senhor. Querido, todas as manifestações do Senhor na nossa vida, tudo aquilo que nós podemos alcançar no Senhor é fruto de busca. Não adianta a gente querer falar: ai, porque eu quero receber algo do Senhor, impõe a mão sobre a minha cabeça. Querido, larga a mão de ser preguiçoso. É fruto de busca, é fruto de conquista. A palavra fala, a palavra deixa isso muito claro lá no Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O próprio apóstolo Paulo, ele compara a sua vida de fé a uma corrida. Eu combati o bom combate, eu corri a carreira da fé. Querido, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o reino de Deus, ele não se conquista por força ou violência, mas existe sim esforço, quando nós discernimos isso, é impossível que Deus não manifeste o seu poder a cada um de nós. O grande desejo de Deus, e aqui eu volto lá no começo do culto, o grande desejo de Deus é esse desejo de interação comigo e com você. É esse desejo de que nós venhamos a interagir com Ele, no entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa. Se Ele é uma pessoa, Ele ouve. Se Ele é uma pessoa, Ele toca. Se Ele é uma pessoa, Ele conversa, Ele caminha, Ele vai do teu lado, Ele pega na sua mão. O Espírito Santo é uma pessoa, existe uma necessidade de interação. Deus, quando criou o homem, Deus criou para esta interação, para que o homem fosse cooperador. Aí o apóstolo Paulo vai ressuscitar essa fala, cooperador, lá na frente, quando ele diz: vós comigo sois cooperadores de Cristo Jesus. Quando nós entendemos essa realidade, nós não podemos desvincular essa realidade de uma necessidade de interação com o Espírito Santo, de uma necessidade de interação com o Senhor. Mas é necessário que nós venhamos a discernir isso. Nós precisamos compreender essa interação, sabendo que existem coisas na nossa caminhada que Deus faz, mas também existem coisas que Ele não põe a mão, que é aquilo que nós precisamos fazer. A nossa busca não é substituída por boa vontade de Deus. Às vezes a gente pensa assim: ah, Deus não me abençoou, Deus não liberou tal dom sobre a minha vida, Deus não me curou, Deus não me deu tal resposta, porque quem sabe Ele está meio mal-humorado, quem sabe eu pisei na bola com Ele. Querido, essas coisas são alcançadas conforme nós buscamos. As conquistas são alcançadas em conformidade com a nossa busca. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a palavra fala assim: buscai com zelo os melhores dons. O que a palavra está ensinando? Que até os dons, as manifestações espirituais do Senhor sobre a nossa vida, elas se dão a partir de busca. Ah, eu queria tanto profetizar, vai buscar. Queria tanto orar em línguas, vai buscar. Queria tanto interpretar línguas, vai buscar.
A palavra fala, buscai com zelo os melhores dons, os melhores. Eu entendo que esse melhores, ele tem a seguinte conotação, são os melhores dons para Deus. Só que se em Filipenses 2,13 a palavra fala que Deus opera em nós o querer e o efetuar, o melhor para Deus, ele vai se manifestar na nossa vida de modo que a nossa atenção vai ser chamada para determinados dons, conforme o Senhor tem para liberar sobre a igreja. E eu quero dizer um negócio para você. Se existe algum dom, deixa eu abrir parênteses aqui mais uma vez. Se existe algum dom que você considere como algum dos melhores, guiado por Deus, e você não tem buscado, deixa eu falar algo muito sério aqui. Você está travando a parte que é tua na obra de Deus. Querido, isso é muito sério. Se de repente você simpatiza com um dom, ou com alguns dons, pastor, posso ter os 9? Pode ter um pouco mais de humildade também. Os 10, aliás. Posso ter os 10? Pode, tranquilo, mas pode ter humildade também. Mas vamos lá, você é atraído por algum dom, porque Deus operou em você o querer, e você não está buscando com zelo, ou quem sabe começa a buscar e dorme no travesseiro. Querido, você está travando um determinado ponto da obra de Deus na tua vida, e no corpo como um todo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não somos ninguém, nenhum de nós é indispensável, nenhum de nós é insubstituível. Tanto que quando alguém pisou na bola, vou dar o exemplo de Saul, quando Saul pisou na bola com aquilo que Deus havia confiado ele a fazer, Deus substituiu sem problema nenhum. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Deus substituiu, falou, não, a partir de hoje eu estou levantando um homem segundo o meu coração para ungir e determinar como rei sobre Israel. Saul caiu fora, porque foi incompetente na sua missão. Agora, querido, nós precisamos entender que quando nós buscamos, que quando nós mergulhamos nesse ambiente de busca, nesse ambiente de entrega, nesse ambiente de governo, existem algumas coisas que Deus não vai fazer. Nós vamos trilhar, nós vamos passar por alguns caminhos difíceis, mas tudo isso pelo entendimento de que Deus não faz aquilo que eu e você temos que fazer, que Deus não coloca a mão naquilo que é minha e tua função. Se Deus fala, busque com zelo os melhores dons, é porque você tem que buscar. Ele não vai jogar o dom como pacote na tua mão e falar, pega aí, segura que é teu. Deus não vai jogar cumprimento de promessa na tua mão se você não fizer ou não proporcionar que isso aconteça. Deus não vai mudar o teu caráter se você não der o governo da tua mão na vida dele. Deus não vai mudar a tua história, não vai te dar direção se você não cair de joelhos aos pés dele e falar, Senhor, eu dependo de ti. O grande problema desses fariseus, estou terminando aqui, o grande problema desses fariseus que interagem com Jesus e com este ex-cego no decorrer dessa história que nos serviu de motivação para a nossa reflexão nessa noite. O grande problema deles é que eles se achavam autossuficientes demais. Eles se achavam donos da verdade demais. Até que o Senhor Jesus diz, olha, pelo fato de vocês acharem que vocês não precisam de ajuda, vocês permanecem em pecado. Querido, naquele dia, no dia que aquele cego foi curado da sua cegueira, o propósito de Deus era muito maior do que simplesmente curar um cego de nascença. Muito maior. O propósito de Deus era curar um time de fariseus que ficaram movidos e comovidos até certo ponto pela ação do Senhor. Mas na hora que o senso de autossuficiência deles foi colocado em xeque, este plano de Deus foi frustrado pelos únicos que poderiam frustrá-lo, aqueles que seriam curados. Em uma sessão de cura que seria muito grande, apenas o ceguinho saiu curado dali. Deus queria abrir os olhos de muito mais gente, mas eles não deram seu braço a torcer para declarar, nós dependemos, nós precisamos, nós somos imperfeitos, nós somos limitados. A sessão de cura era para ser muito maior, e os fariseus não permitiram que isso acontecesse, porque dizia respeito à vida deles, à troca de valores deles. Não é que não foi o momento deles, eu creio que esse foi o grande momento deles. É que eles não estavam dispostos naquele momento. Se a chance passar, Deus dá outra. Eu não lembro de uma segunda chance para aquele jovem que chegou para Jesus e falou, como é que eu faço para ser teu discípulo? Jesus falou, vende tudo que você tem, dá o teu dinheiro aos pobres e me siga. Eu não lembro de uma segunda chance, de um registro no evangelho que fala assim, e aquele mesmo jovem que tinha negado Jesus 3 meses atrás, voltou mais tarde e resolveu vender todas as coisas e teve uma segunda chance. Eu não lembro disso. Porque muitas vezes a gente perde algumas coisas em Deus, o alcançar de algumas coisas em Deus, porque a gente crê
na bobagem, na mentira satânica, de que mais tarde Deus nos dá outra chance. A palavra fala que nós não somos donos do nosso mais tarde. Nós não podemos acrescentar um côvado aos nossos dias. É o que ensina o Senhor Jesus. Eu não sei se mais tarde eu vou estar aqui. Não sei se mais tarde eu estou por aqui. Gostaria muito de estar. Se eu não estiver, vocês fiquem sabendo que eu fui contra a minha vontade.